A paz e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus os abençoe, que Deus nos dá entendimento a nós, para que nós aprendamos mais Sua palavra e para que entendamos, o estudo que vamos fazer hoje sobre Daniel e o link com o Apocalipse, E vamos fazer até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, até a chegada do Rei dos Reis aqui na Terra, Para iniciar, vamos ler primeiramente Daniel 12, verso 4. Daniel 12, que é totalmente para os nossos dias, para os nossos presentes dias, Daniel 12, 4 principalmente, e Daniel todo, para os nossos dias. Não é para o passado, é para os nossos dias. Diz assim, Daniel 4. Você, Daniel, guarda em segredo esta mensagem e lacre este livro até o tempo do fim. Muitos examinarão e o conhecimento se multiplicarão. Então Deus diz que Daniel lacrasse esse livro até o tempo do fim. No tempo do fim, esse livro seria solto, Quando é que começou o tempo do fim? O tempo do fim começou em 1798, no término das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8, Então nós vemos, irmãos, que nessa liberação de 1798, quando Napoleão prendeu o Papa, o Papa Pio VI mandou prender Napoleão, Napoleão mandou prender o Papa, e levou para a França. Lá ele se encerrou-se no calabouço e lá ele foi morto, Aí ficou um período sem Papa. Mas este Papa, Pio VI, que foi levado por Napoleão, e então, irmãos, nós vemos que aí foi liberado, começou a liberar a Bíblia Sagrada. Em 1806, surgiu a primeira sociedade bíblica, 1804, surgiu a primeira sociedade bíblica na Inglaterra, onde se expandiu a Bíblia para todos os setores, Aí, em 1798, a Bíblia foi solta, que a Bíblia era acorrentada, pela igreja. E com a prisão desse Papa aí veio a soltura da Bíblia e foi solta em nossos dias. Depois, em 1816, veio a segunda Sociedade Bíblica dos Estados Unidos e ela se expandiu e veio até nossos dias. Aí começou a surgir o quê? O tempo do fim. Tempo do fim, onde nós estamos hoje, há 221 anos, que já foi liberada a Bíblia Sagrada, 1798 para 1919, 21 anos que vai se completa, que foi preso, que foi solta a Bíblia. Então, o livro de Daniel também foi solto. O livro de Daniel é para os nossos dias, Daniel 12, chegou até nossos dias. E é um livro que nos traz toda a verdade e combinado com o Apocalipse, chega até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Então é um livro fantástico, maravilhoso, irmãos. Também nós lemos aqui em Daniel 12, verso 3, nos diz o seguinte, irmãos: E os sábios brilharão como brilha o firmamento, e os que ensinam muita justiça brilharão para sempre, como as estrelas.
Os que ensinam muita justiça, irmãos. Quem que ensina a justiça? É nós que pregamos a palavra de Deus. Nós que anunciamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os que brilharão no céu, né? Esses brilharão no céu, que são perseguidos aqui, são perseguidos por várias pessoas. E essa perseguição nos traz o quê? A vitória, não é isto? Quem que brilhará no céu? Quem brilhará no céu são os que são perseguidos aqui no terreno de Satanás. Quem brilha aqui são só aqueles que é devoto a Satanás, né? São pessoas que seguem a Satanás em todo o seu sentido. Então, esses não brilharão no céu. Brilharão no céu aqueles que são perseguidos aqui, né? São os que brilharão. Então, irmãos, aqui nós vemos que o povo de Deus, eles brilharão, por quê? Porque eles são o povo que está praticamente com o pé dentro do céu, né? E é os que brilham, os que anunciam a palavra de Deus, os que mencionam a verdade, né? E quer fazer o ajuntamento do restante dos 144.000 para que entre a igreja de Deus no céu, né? E lá em Daniel 11:45, que vai nos falar para nós também do rei do norte, rei do sul, a partir do versículo 30, né? É o rei do norte que corresponde ao papado. Isto quem falava já era Tiago White, há mais de 100 anos atrás, né? Uriah Smith, porém, dedicava essa passagem ao Egito, Daniel 11:45, mas os grandes teólogos confirmam que esse rei do norte é o papado. E não tem escapatória, irmão, que a profecia está se cumprindo, né? O rei do norte é o papado. Diz aqui, Daniel 11:45, preste bem atenção. 11:45. Armará as tendas da sua nobre residência entre o mar e delícias montanhas santa, então chegará ao fim. Ninguém os defende. Armará as tendas entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo, que é o Monte Moriá. Monte Moriá, onde está a mesquita dos maometanistas, né? A mesquita lá. Ele armará a sua tenda entre esses dois trechos, né? Aí ele vai comandar a região inteira ali. Vai comandar a região inteira. Comandará até Israel, ele vai comandar, que é o rei do norte, que ele vem com toda a força. Ele vem desde de 1929, vencendo e vence todos, né? Até chegar ao seu fim, onde diz a profecia. Em 1929, com o Tratado de Latrão, aí teve novamente a formosura do Papa, né? O Papa se levantou, e onde nós vemos lá que há 7 chifres, né? E 10 cabeças, né? Onde nós vemos. E esses papas que vêm em nossos dias é o Papa final que está em nossos dias, o Papa Francisco, né? É o último Papa que consta que está para os nossos dias. Que nem teve um grande profeta na Igreja Católica, né? Que há mais de 1500 anos atrás ele profetizou que haveria 112 papas para chegar ao fim. E esse aí é o 112, né? E tudo indica, irmãos, que nós estamos no fim, porque o fim
é a volta do Rei dos Reis, né? Jesus Cristo vai voltar e vai exterminar com todas essa turma que prega a mentira, não só o papado, como também os seus seguidores, né? As igrejas que seguem o papado. Mas prestando bem atenção no finalzinho do versículo, nós vemos lá, e chegará o seu fim. O seu fim vai chegar. E o fim dele vai chegar quando? Também temos lá de Apocalipse 17, verso 16, nós vemos que tem um link entre Daniel 3 e Daniel 3 não, Daniel 11, 45 e Apocalipse 17, verso 16, nos diz que também chegará ao seu fim. Vamos ver lá, irmão? Preste bem atenção. Apocalipse 17, verso 16, nos diz o seguinte. É bem claro, irmão. Preste bem atenção. Verso 16. Os 10 chifres que vocês viu, juntamente com a besta, começarão a odiar aquela prostituta, despojará e deixarão nua, comerão sua carne e queimarão. Nós vemos que está semelhantemente ao verso 45 de Daniel 11, né? Ele chegará ao seu fim. Então ele vai queimar sua carne e ali não vai sobrar nada, né? Chegará ao fim e o fim dele está próximo. É bem para os nossos dias, né? E comparando aqui com o verso 12 também, diz assim, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam um reino. Eles, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas juntamente com a besta. Então, esses 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam autoridade, mas vão receber, porque está formando esses reis. São 10 poderes na terra que vai surgir, né? Que já estão se formando, os 10 comandos, que a terra vai se dividir em 10 comandos. Esses 10 reis vão pegar esses comandos e vão se unir com a besta, né? Para comandar o mundo. Mas eles vão odiar ela, eles vão se revoltar contra ela e vai comer sua carne. Também no 13 diz também, Senhor, esses reis pensam a mesma coisa, entregar o poder e autoridade para a besta. Então os reis, esses 10 reis, que são os 10 comandos que a terra está se dividindo, vai ser entregue à besta, o reinado para a besta. E a besta vai fazer o seu reinado, e esse reinado eles vão chegar até o ponto de querer matar os irmãos, né? Os irmãos que estiverem vivos na época, nesse período. Então vamos ver, irmão, também quanto tempo durará esse período, o período que nós vemos que durará o reinado da besta, que ele, quando surgir a grande profecia que está para se cumprir, né? Principalmente começará pelos Estados Unidos, tudo nos indica que começará por aí. A lei dominical, quando surgir a lei dominical, então ali começará a surgir a grande autoridade da besta. Ela durará por quantos períodos? Diz aqui, Apocalipse 13, verso 3, diz assim, irmãos. E uma das cabeças da ferida mortal foi curada. Ela foi curada, certo? Mas em 1929, aliás, ela foi morta,
Mas em 1929 começou a ser curada essa ferida mortal. E essa ferida mortal começou a ser curada, aí o Papa começou a se levantar, o papado se levantar, e hoje o Papa está no seu auge, né? Auge seu comando. Nós vemos que todas as pessoas que são presidentes, eles quando se candidata, eles já têm a promessa de ir lá no Papa pedir sua bênção, né? Então são a maior autoridade. É um país que em 1929, através do Tratado de Latrão, Mussolini deu aquele pedaço para Roma e Roma passou a ser um país. E o reinado começou a surgir do papado. Hoje, o papado não é só eclesiástico, ele é um rei também, é um rei. E esses 7 reis que irão, esses reis, né, são os reis que duraram até agora os nossos dias. Eles tomarão e farão coisas terríveis, né? Diz aqui, irmãos, o verso 5. Diz o verso 5. A besta que recebeu a boca para dizer blasfêmias, recebeu também poder para agir durante 42 meses. Esse período aqui, irmão, 42 meses, dá 1.260 anos. Muita gente só aplica ele para a Idade Média, mas tem para o nosso futuro também. Para o nosso futuro, não é só para a Idade Média, é para o futuro e também para a Idade Média. A Idade Média foi 1.260 anos profético. Para o nosso futuro é 1.260 dias. Aqui dá 1.260 dias. 1.260 dias transformado em profético dá 1.260 anos. 1.260 dias literais é 1.260 dias. Então é a dupla aplicação essa profecia. Os irmãos querem ver como é dupla aplicação? Aqui nos diz para nós, no livro da Ellen White, na página 33, como ela confirma para nós que é uma dupla aplicação. Aqui nos diz o seguinte, irmãos, prestem bem atenção. 33, olha só como ela também relata essa passagem. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão a tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e colocou a pés a sua lei. Tenebrosos são os registros da miséria humana que a terra tem testemunhado durante seus longos séculos de crime. Ao contemplá-lo, confrange-se o coração e o espírito desfalece. Terríveis tem sido o resultado da rejeição da autoridade de Deus. Então, o que ela diz também, irmãos, não só ela, como vários dizem, que essa profecia tem dupla aplicação. Mesmo a profecia que caiu lá na Guerra de 70, né, sobre os irmãos, dizer irmãos, né, mas são judeus que eles foram mortos, mais de 1 milhão de judeus, né? Porque quando o papado estava para ser preso, né? O papado aqui estava para ser preso, então aí foi caído sobre ele o sangue de Jesus, né? Que Jesus disse lá,
o rei disse lá para o povo: que vocês querem o quê? Barrabás ou Jesus que morre? Eles queremos que morra Jesus, que o sangue dele caia sobre nós, em nós e nossos filhos e nossos futuros parentes, né? Então o sangue caiu sobre o papado, o sangue de Jesus caiu sobre o papado. E essa profecia, irmãos, também tem dupla aplicação, porque na Guerra de 70 eles pagaram, né? Foi mortos 1 milhão de judeus, onde nós vemos que quando Tito se retirou dali, que o pai dele, né? O pai dele, Sestus, né? Que estava em Roma, Nero morreu, ele mandou que recolhesse o exército, mas no meio do caminho ele mandou uma mensagem que já tinha sido consagrado a rei, né? Que voltasse e cercasse Jerusalém. Nesse cerco, irmãos, os irmãos que estavam em Jerusalém, cristãos, fugiram todos. Nem sequer um fio de cabelo foi derrubado deles. Está escrito em São Lucas 20. Está escrito em São Lucas 21, se não me engano, no verso 18. E os judeus que estavam fora de Jerusalém, eles entraram dentro de Jerusalém e ali eles foram pegos de surpresa. Tinha mais 1 milhão de judeus e eles foram todos mortos. As mães comiam os filhos e eles faziam sopa da sandália do sapato, do couro da sandália do sapato, para não morrer de fome. Mas mesmo assim morreram, né? Morreram mais de 1 milhão de judeus. Nós vemos que a calamidade foi tanto. E a Milenória diz que essa mesma história há de repetir agora, que nem nós lemos aqui, ela há de repetir na grande tribulação, né? Onde nós vamos ver também. Em Apocalipse 16, onde nós já lemos, né? E aqui, continuando o 13, nos diz o seguinte, verso 5, onde nós já lemos, verso 5, e o verso 6, então a besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, blasfemando contra seus nomes, e sua morada santa contra os que moram no céu. Foi permitido que a guerrear contra os santos e vencer. Recebeu autoridade sobre todas as tribos, povos, língua e nação. Então, a besta recebeu autoridade na Idade Média para fazer guerra contra os santos e vencer, né? Mas, nesses últimos dias, eles vão fazer guerra contra os santos, mas está lá em Apocalipse 17, que quem vencerá é Cristo. Cristo vai vencer a besta, né? A besta e os falsos profetas que estão em nossos dias. E no 8, irmão, diz assim, então todos os habitantes da terra adoraram a besta, mas o nome deles não estão escritos no livro, desde a criação do mundo, do Cordeiro imolado. Então nós vemos que todos que adoraram a besta na Idade Média e todos que adoraram a besta agora nos nossos dias, onde nós vemos que lá Apocalipse 14 nos diz, na mensagem do terceiro anjo, toda a condenação para os adoradores da besta, né? E essa adoração à besta, em nossos dias, vai chegar repentinamente, né? Porque eles vão ser mortos. Nas pragas, irmão, nas 7 pragas que nós vemos que dá para acontecer em nossos dias, vai perecer no mundo a média de 70% a 80% da humanidade. Nas últimas 7 pragas, né? E quando saiu o decreto dominical, esse decreto dominical surgirá quando? Em breve, aí esse decreto dominical começará a plenitude da besta na face da terra, comandando todas as nações, todos os países, né? E lá em Daniel 12, verso 1, nos diz o seguinte,
página aqui no Grande Conflito, nos diz o seguinte, tem relação com Mateus 24, 21 e 22. Vamos ver aqui primeiro, em 612, página 612, né, no Grande Conflito, que Carmelo White nos diz, 612. Preste bem atenção, irmãos, que ela diz. Naquele tempo se levantará Miguel. Naquele tempo se levantará Miguel. Que tempo que se levantará Miguel, irmãos? Qual tempo que se levantará Miguel? Miguel se levantará para livrar o seu povo. É no fechamento da Porta da Graça. No fechamento da Porta da Graça, está lá com Apocalipse 8, verso 5, que nos diz que quando ele pegar o incensário e lançar sobre a terra, aí tudo está feito, né? Está feito e nada podemos mais fazer. Não é isto? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação sobre a terra. Naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que achar escrito no livro. Que angústias são essas, irmãos? Essa angústia, a maneira que nos diz, essa angústia é pior do que aquela angústia que estiveram na Guerra de 70, agora em nossos dias, onde perecerão uma boa parte da humanidade, 70%, 80%. Essa angústia terrível, né? E ela tem relação também, que nós vamos ver lá em Mateus 24. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus será cumprida a sua obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para probantes, e diante dele está. No céu, os anjos apressam-se de um lado para o outro. Então, derramou a chuva serôdia, caiu a chuva serôdia, e o povo de Deus já estão selados para a glória de nosso Deus e para a glória de nossa também, né? E aí, então, será realizado o que, irmãos? Nesse período, será realizado a grande derramamento das pragas. As pragas vão ser derramadas. Lá em Mateus 24, vai dizer a mesma coisa, irmão, o link, Mateus 24, onde diz o seguinte, preste bem atenção, Mateus 24, Mateus 24, versículo 21 e 22, diz assim, irmãos, pois nessa hora haverá uma grande tribulação, como nunca houve, outra igual. Pois nessa hora haverá uma grande tribulação, como nunca houve outra igual. Se nesses dias não fossem abreviados, ninguém conseguiria se salvar-se. Mas antes, esses dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Não foi a mesma coisa que disse Daniel lá, 12? A grande tribulação que cairá sobre o povo, sobre toda a terra. Então, é um período, irmãos, que nós devemos, hoje, fugir daqui, fugir para os matos, os lugares mais retirados, porque a perseguição vai vir e será terrível, a perseguição. Essa perseguição em nossos dias. Né? Nós vemos que nós vamos sofrer amargamente, mas nós temos a esperança da salvação. No passo que os ímpios, nessas perseguições, eles vão ter só amargura. Por que devemos fugir para o mato? Com medo da besta? Não.
Não, o justo não teme nada. É porque na cidade, irmãos, vai faltar alimento. Essas farturas que nós vemos nos mercados vão acabar tudo. Vai ficar limpo as prateleiras. E lá no mato, nós podemos plantar nossa alimentação vegetariana, né? E participarmos da comida celestial que vai ser derramado sobre nós, a bênção de Deus, para que nossas farturas sejam grandes lá. Diz Isaías que sua água e seu alimento não fartarão. Não é isto? Diz lá Isaías, para os nossos dias. E lá também, irmãos, em Daniel 11, com Mateus 24:15, Daniel 11, diz o seguinte, irmãos, prestem bem atenção. Daniel 11, Daniel 12, 11, diz o seguinte, irmãos, olha só, vê a comparação que há entre ambos. Né? 11. A partir do dia em que acabar o sacrifício contínuo, a partir do dia que acabar o sacrifício contínuo, quando que acabará o sacrifício contínuo, irmãos? O fechamento da porta da graça, né? E o estabelecimento das missas papais, né? Onde eles têm um sacrifício diário aqui, que dá suas hóstias, seu vinho, inclusive vinho alcoólico, né? Para que as pessoas bebam. Aliás, só o padre bebe, né? Esse vinho. E é substituído o sacrifício de Cristo pela hóstia papal, né? Que é nossos dias. E quando acabar esse sacrifício contínuo, onde nós vamos ver o sacrifício contínuo, onde nós vamos ver, e foi instalado ao templo o ídolo abominável, passará 1290 dias. E Mateus 15 diz a mesma coisa, presta atenção, irmãos. Em Mateus 15 diz a mesma coisa. Mateus 24, verso 15, diz assim, irmãos, ó. Quando vocês vierem à abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, estabelecido no lugar onde não deveria estar. Quem lê entende. O que Daniel falou? Da abominação. Né? Abominação, onde nós vemos lá, repetimos aqui Daniel 11, né? Repetimos aqui. A partir do dia em que se acabar o sacrifício contínuo, foi instalado o templo, o ídolo abominável, passará 1290 dias. Passará 1290 dias. Esse 1290 dias, irmãos, ele está classificado para os nossos dias como os dias literais. 1290 dias passarão. 1290 dias, ele vai passar, né? E no término dos 1290 dias, o que vai ser instalado? Irmãos, no final dos 1290 dias, será instalado a ressurreição parcial de Daniel 12, onde nós vemos aqui Daniel 12, verso 2, né? Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitos dos que dormem, irmãos, no pó da terra, não são todos, muitos dos que dormem, é a partir de 1844 até os nossos dias.
Esses ressurgirão com esplendor glorificado, os que morreram na mensagem do terceiro anjo a partir de 1844 até nossos dias, que são os 144 mil. Esses 144 mil que serão levados e comprados suas vestes brancas, né? A pureza, são puros, serão levados para o céu. Mas junto com a grande multidão, irmãos, de Daniel 7, junto com a grande multidão. Então, no final dos 1290 dias, não é 90 anos não, 90 dias, senão ninguém ia suportar. Aí, antes disso, 1260 dias, o papado já perdeu o seu comando. O papado já foi morto e a carne dele foi queimada e os 10 comandos da terra comeram ele nu. Depois, mais 30 dias, vem a ressurreição parcial, ressurreição que nossos dias chegará. Em nossos dias, nós teremos o prazer de encontrar com nossos irmãos que faleceram agora recentemente e os irmãos do passado, né? Até 1844, essa ressurreição será surgida em nossos dias. E lá em Daniel 12, irmãos, que nem nós lemos, em Daniel 12, que nem nós lemos e já falamos, né? Daniel 12, 1, nos diz o quê? Quando Miguel se levantar, quando ele se levanta, ele vai se levantar para salvar o seu povo, levar seu povo, né? Levar seu povo do pecado e da grande tribulação. O povo de Deus não vão passar a grande tribulação, irmãos. Vão ver com os olhos a grande tribulação. Combinado com Apocalipse 8:5, diz lá que quando lançaram o incensário, quando é que lança o incensário? Quando Miguel se levantar do trono e lançar o incensário sobre a terra, aí virá o quê? A grande calamidade sobre a face da terra. Será um tempo de muito aperto, irmãos, muito triste para nossos dias. E Daniel 2, 12, verso 2, diz o seguinte, irmãos. Daniel 12, verso 2, tem outro link aqui também, irmãos. 12, verso 2, diz assim, preste atenção. Muitos do que dormem no pó da terra despertaram para a vida eterna, outros para depois e vergonha eterna. Muitos dos que dormem no pó da terra. Esses que dormem, vão ver o que Melenoite nos fala no Conflito Século, página 635. O que ela nos fala para nós? Página 635. Nos diz o seguinte, irmãos, é muito preciosa essa mensagem. 635, está aqui, irmãos. Abriu-se a sepultura, muitos dos que dormem no pó da terra estarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem que ressuscitará para a vergonha e desprezo eterno, irmãos? São os que transpassaram a Cristo, são os que mataram a Cristo, Anás, Caifás, os soldados, os que puseram a cruz no lombo dele, os que puseram a coroa de espinho na sua cabeça, né? Provavelmente também esses que pisaram nos judeus ultimamente, Hitler, né? E outros mais. Então esses vão ressuscitar para ver o que eles mataram e a volta de Cristo, né? Todos os que morreram na mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. O mesmo que transpassaram. Apocalipse
1 verso 7 também vai dizer a mesma coisa, é um link. 1 verso 7, os que transpassaram e os que mataram Cristo. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, os mais acerridos inimigos da sua verdade, o povo ressuscitam para contemplar a sua glória e ver a honra aferida aos fiéis e obedientes a Deus. Então, a Milenites diz, confirma também, que se ressurgirão esse povo, né? Uns para a vida eterna, outros para desprezo e vergonha eterna, né? Os que ressurgirão serão maravilhosos, né? Nós conhecer nossos irmãos do passado, o qual nós tanto queremos conhecer, né? E também na página 637, 638, diz o seguinte, irmãos. Preste atenção, 638. Que seria a vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo, a ressurreição. A voz de Deus ouvida do céu declara o dia e a hora da vinda de Cristo, estabelecendo concerto eterno com seu povo. Semelhante estrondo do seu forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olho fixo no alto. Tem o semblante iluminado com as suas glórias brilhantes, como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando pronuncia a bênção sobre os que honrar a Deus, santificado o seu sábado, há um grande clamor de vitória. É marcado o dia e a hora. Quando é que marcará o dia e a hora, irmãos? Quando é que é marcado o dia e a hora? Para cumprir Amós, que nos diz lá que Deus não fará nada antes de revelar aos seus profetas. Quando que marcará o dia e a hora da vinda de Jesus Cristo? Está aqui, irmãos, Daniel, está em Daniel 12, Daniel 12, verso 12, né? 12, verso 12. A partir do dia em que acabaram o sacrifício contínuo, 11, né? Estabelecido o templo abominável, passará 1.290 dias. Mas felizes quem souber esperar com perseverança, alcançar 1.235 dias. Mais 35 dias, irmãos. Aí Deus marcará a hora e a vinda de Cristo nesses últimos 35 dias. Né? Esses últimos 35 dias. Combinará com conflito século, página 554, irmãos. Aqui, 554. Conflito século, página 554. Está aqui, irmão, bem em cima. 52, 54. Diz assim, irmãos, prestem bem atenção. A lei, tanto da natureza celestial como da espiritual, que pela contemplação da transformação o espírito gradualmente apta a assuntos com que lhe permite ocupar-se, indica-se com aquilo que está acostumado a amar, reservar-se-á, jamais levantará homem acima de uma norma de pureza e bondade da sua verdade. Aos que concederes consigo mesmos, amantes dos prazeres sensuais, apressa-se o espiritismo sob disfarcemente útil, do qual mais educados, intelectuais em sua forma mais grandes,
Grandeza humana nota do pecado que cada indivíduo é inclinado a cometer, então cuida que não faltem oportunidade para disfarçar tendência para o mal. Então esses irmãos que disfarçam essas tendências para o mal, nós vemos que em nossos dias, quando Deus marcar o dia e a hora da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então nós vemos que eles vão sofrer muito, porque vão ver o que eles perderam, né? O que eles perderam. Então nós vemos que entre nossos dias haverá grande tribulação. Daqui para frente, irmãos, não esperem coisas boas, porque virão só coisas ruins em nossos dias. Então nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus se cumprirá em sua íntegra, né? Aqui também, irmãos, nós vemos que é uma parte que a Bíblia nos diz, de Zacarias 13, né? Zacarias 14. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face da terra, consumidos pelo espírito da sua boca e destruído pelo resplendor da sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus e a terra será esvaziada de seus moradores,